Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Queremos saudar a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele é de responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema, o assunto, investindo na vida espiritual dos filhos. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. É sempre um prazer poder estar falando de assuntos que são tão importantes para a nossa vivência no dia a dia. E hoje, muito especialmente, estamos vivenciando o Dia dos Pais, que acontece, e nada melhor do que nós meditarmos exatamente sobre o investimento espiritual que nós, os pais, devemos fazer na vida de nossos filhos, né? Então, investindo na vida espiritual dos nossos filhos. Para nossa conversa, nosso diálogo, nós gostaríamos de ler duas passagens bíblicas bem conhecidas. A primeira se encontra lá no livro de Provérbios. Você pode encontrar no livro de Provérbios, capítulo 22, e versículo 6, que diz o seguinte, a palavra de Deus: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, e o versículo número 6. Também no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 9, nos dá uma orientação, Moisés escrevendo ao seu povo judeu, no livro de Deuteronômio. Ele fala o seguinte, essas palavras: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E diz mais: e as intimarás a teus filhos, e delas, dessa palavra, falarás assentado em tua casa, falarás andando pelo caminho, deitando ou se levantando, você falará esta palavra. Também atarás por sinal, diz assim a palavra de Deus, na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esta é a palavra de Deus, essas duas passagens bíblicas, que faz referência exatamente a esse importante tema, importante assunto, né? De nós investirmos na vida espiritual dos nossos filhos como pais, né? Eu dou graças a Deus porque Deus me deu o privilégio de eu ser pai. Eu tenho 3 filhos, 2 moças e um rapaz, né? E já tenho 2 netas e um neto, né? E Deus tem me abençoado muito. Então eu sou muito privilegiado, me sinto muito privilegiado em ser pai. E pai já avô, né? Creio que muitos realmente já chegaram a esse patamar e se sentem felizes, né? Então, o versículo que nós lemos, o versículo acima, as passagens bíblicas, né? Nos mostra que nós não podemos abrir mão, vamos dizer assim, de educar os nossos filhos, principalmente para aquilo que é correto. Por quê? Quando eles, ou seja, pois se nós ensinarmos ele aquilo que é correto, que é certo, a palavra de Deus,
quando eles crescerem, quando eles ficarem adultos, né, eles não vão se esquecer aquilo que nós ensinamos como criança, né? Porque é uma observação que eu gostaria de fazer aqui. Ensina a criança, as crianças você ensina, certo? Os jovens, adolescentes, você dá exemplo, tá certo? Então, o primeiro passo, vamos dizer assim, para que os pais, ou que os pais precisam entender, a primeira coisa que nós como pais precisamos entender é que eles precisam, ou seja, nós precisamos ser exemplo para nossos filhos. Essa é a primeira lição que nós precisamos dar para nós mesmos, né? É isso mesmo, né? Ou seja, não há menor chance, vamos dizer assim, de nós termos sucesso na educação das nossas crianças, nossos filhos, se não formos um referencial para eles. Eu preciso ser referencial para meus filhos, eles precisam olhar para mim e ver em mim o exemplo, tá certo? Veja bem o seguinte, no mundo que nós vivemos, nós temos Deus, nós temos pessoas e temos coisas, tá certo? O grande problema é que nós vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, que ama as coisas e usa as pessoas. Então, há uma certa confusão nessa sequência, né? Por quê? O correto é que nós devemos adorar a Deus, tá certo? Devemos amar as pessoas, tá certo? E usar as coisas. E que o mundo faz o contrário, a inversão de valores, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas elas serão acrescentadas. Então, no mundo nós temos Deus, no mundo temos Deus, pessoas e coisas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, porque senão vai dar tudo errado, tá certo? Os lares, ou seja, nós precisamos mais do que nunca investir, vamos dizer assim, em nosso relacionamento com Deus e em nossos relacionamentos familiares. Eu preciso investir, tá certo? A fim de que, vamos dizer assim, a fim de que não venhamos a naufragar nesse mar profundo, vamos dizer assim, da pós-modernidade em que nós vivemos, o mundo do século XXI, tá certo? Porque nós sabemos que os costumes mudaram sensivelmente na segunda metade do século XX, XXI, tá certo? E toda essa mudança, ela trouxe influência, ela influenciou muito a família. Aí porque eles inverteram a sequência das coisas, tá certo? Então devemos adorar a Deus, devemos amar as pessoas e usar as coisas, tá certo? Esse é o correto que devemos fazer para poder dar exemplo a nossos filhos. Olha, como consequência dessa mudança, dessa sequência invertida, o que a gente tem observado é o seguinte, é que os lares, meus amados amigos, telespectadores e meus amados irmãos, é que os lares eles se tornaram mais frágeis, né? Eles se fragilizaram diante dessa situação, desse contexto, tá certo? Aí porque a sexualidade ela foi banalizada, né? Os filhos, vamos dizer assim, eles passaram a viver de uma forma mais independente, né? Não querer depender dos pais, e aí vem a desobediência aos pais, né? Isso tanto dentro da igreja como fora da igreja, né? E, como consequência, muitas pessoas, muita gente vive verdadeiros pesadelos em seus relacionamentos familiares, tá certo? Então,
A paternidade responsável, meus amados irmãos, meus amigos, é um grande desafio ainda hoje. Muitos não querem assumir o papel de pais, tá certo? Ser pai, eu diria, como eu falei, é um sublime privilégio. É muito privilégio ser pai. Mas nós devemos entender que é uma imensa responsabilidade ser pai. Porque não basta apenas você gerar filhos, não. Não basta somente gerar filhos. É preciso fazer grandes investimentos na vida deles, exatamente para educá-los, para prepará-los para a vida. Você está formando vidas, você pai. Muitos homens, a gente tem observado na história, não só na história secular, como na história bíblica, muitos homens se tornaram famosos, eles alcançaram até o apogeu da vida, né, do sucesso na sua carreira profissional, mas tiveram pouco êxito, vamos dizer assim, no recôndito do lar, na formação do lar, na família, na criação dos filhos. Por quê? Porque eles não tiveram o cuidado de fazer esse investimento tão necessário na vida dos filhos, e isso principalmente na criança, quando eles estão criança ainda, como diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que ele deve andar, porque ele vai crescer e não vai se esquecer desses ensinamentos tão necessários para a vida deles, certo? Olha, um pai que faz investimento na família, eu diria para você que é alguém que é exemplo para os filhos, né? Quando ele se esforça para ser exemplo, ele está investindo na sua família, né? Antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa viver o que ensina. Isso é muito sério, isso é muito pesado, mas é a realidade, é a verdade. Antes de eu ensinar aos meus filhos, eu preciso viver o que eu ensino. Eu não posso dizer uma coisa e viver outra. Não. O exemplo, como eu falei, não é apenas uma forma de ensinar. Não. Mas é a única eficaz. O exemplo, ele deixa marca, ele imprime, tá certo? Ou seja, ele imprime nos nossos filhos a verdade. O pai precisa, acima de tudo, ter essa verdade no seu coração, para que ela possa ser impressa, vamos dizer assim, no coração dos nossos filhos. O pai, por exemplo, não pode apenas ensinar o caminho aos filhos. Olha, você tem que ir para a igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Não, ele não pode ensinar o caminho, ele tem que ensinar no caminho. Ele tem que ir com ele para a escola dominical, ele tem que ir com ele para a igreja, ele tem que ir com ele orar, ele tem que ir com ele ler a Bíblia, né? Então não devemos ensinar a criança no caminho, mas ensinar no caminho. Não devemos ensinar o caminho, mas ensinar no caminho, porque o pai é um espelho, gente, né? E o espelho demonstra. Não é aquela história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, isso não funciona para nossos filhos. Porque o espelho ele demonstra, você olha no espelho, você vê quem você é. As máscaras caem, você vê os defeitos, né? Então precisamos de pais que sejam modelos, vamos dizer assim, de honestidade. Pais que sejam modelos, vamos dizer assim, de piedade. Que tenha a vida cheia do Espírito Santo de Deus. É que esse mundo está precisando. É que a sociedade está precisando. Essa sociedade em que os filhos estão aí entregues à mulher, vamos dizer assim. Mas é necessário que nós, pais, tenhamos a responsabilidade de criá-los no caminho, ensiná-los no caminho, porque esta é a certeza de que eles vão crescer e vão permanecer no caminho do Senhor.
Veja também o seguinte: um pai que faz investimento na família é alguém, vamos dizer assim, que encontra tempo para os filhos. Você tem dado tempo, você tem reservado tempo, você tem priorizado tempo para estar com seus filhos? Quem ama, prioriza. Ah, porque eu tenho isso, aquilo outro, não tenho tempo. Mas quem ama, prioriza, encontra tempo para passear com seus filhos, para ensinar eles, para caminhar com eles, né? Quem ama, encontra tempo para a pessoa amada. Um pai, meus amados irmãos, jamais pode sacrificar, vamos dizer assim, o importante no altar do urgente. Ah, porque é mais urgente. Eu conto a história de uma criança que chegou para o pai e disse para ele: papai, olha meu dedinho, como é que está o meu dedinho? Está doendo? E aquele pai disse para o seu filho: meu filho, eu estou muito ocupado, fale com sua mãe. E passou o segundo dia, aquela criança voltou e disse: papai, vê meu dedinho, papai, está doendo tanto. Meu filho, eu estou ocupado aqui, resolvendo meus problemas, fale com sua mãe que ela resolve isso aí. E um terceiro dia, essa criança disse: papai, o meu dedinho já estava ficando preto, papai. E quando o pai olhou e viu, aquele dedinho já estava necrosando. Levou para o médico, mas teve que amputar o dedo daquela criança. Porque não dedicou tempo, não priorizou tempo urgente. O altar do urgente sacrificou o tempo para a criança, né? Tudo à nossa volta tem um apelo do urgente. Mas veja bem, mas nem sempre, vamos dizer assim, o urgente é importante. Nem sempre o urgente é mais importante do que meus filhos, do que minha esposa, do que o meu lar. Os filhos são importantes. Os filhos não são nossos, são herança do Senhor. Eles merecem o melhor do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa atenção. Então, reserve um tempinho, priorize um tempo, porque isso vai enriquecer o relacionamento, não só com seus filhos, mas com a sua família toda. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos começando o programa de hoje sobre o assunto investindo na vida espiritual dos nossos filhos. Como é importante você ensinar a criança no caminho que deve andar, porque ela, quando crescer, não vai se esquecer dele. E diz também o texto que nós lemos que nós devemos ensinar a eles que seja andando no caminho, que seja se levantando, que seja deitado, em qualquer lugar, nós temos que estar sempre ensinando a palavra de Deus a ele, o caminho que leva a Deus. Tá certo? Muito bem, então, vamos continuar esse assunto tão importante que nós estamos comentando neste momento, né? Se um pai, veja bem o seguinte, se um pai está tão ocupado a ponto de não ter tempo para os seus filhos, nós falamos exatamente sobre isso, né? Estamos falando questão do tempo, né? Se isso acontece na sua vida, você está ocupado demais. Isso vai te prejudicar e vai trazer problema para você. Se você está tão ocupado ao ponto de não ter tempo para os seus filhos, para a sua esposa, você está ocupado demais. Na verdade, meu amado, nós temos que entender isso. Nenhum sucesso compensa o fracasso do relacionamento com nossos filhos, com a nossa família, com o nosso lar, com a nossa casa. Nenhum sucesso, nenhuma riqueza, né? Nosso maior patrimônio é a nossa família. Herança de Deus, ou seja, os filhos, a herança de Deus na vida dos pais, não é o dinheiro, mas são os filhos. O Senhor não falou dinheiro é herança, não, os filhos são herança do Senhor, não é o dinheiro. E entenda o seguinte: presente jamais substitui presença.
eu não vou estar, vou dar um presente. Não, não substitui. Os filhos precisam dos pais mais do que das coisas. Um certo casal que se separou, eles foram diante do juiz, né? E aquele homem, aquele pai, ele argumentou dizendo para o juiz: olha, doutor, eu dou tudo aos meus filhos, dei um bom apartamento, dei uma boa mesada, de carro, tudo, né? E aquela esposa diante do juiz disse: doutor, eu não quero nada disso que ele está me dizendo. Não interessa dinheiro, um bom apartamento, não. O que nós queremos, eu e os filhos, é a presença dele em nossa casa, em nosso lar. Então, ainda, vamos dizer assim, um pai que investe na família é alguém que equilibra correção e encorajamento. Você tem que corrigir, mas encorajar. Nós não podemos deixar de não corrigir nossos filhos, porque é um grande perigo. Porém, a correção precisa ser equilibrada com encorajamento. Meu filho, você não está certo, você errou, mas você vai acertar na próxima vez, porque você é inteligente, você é corajoso, você é um homem de Deus, você é uma criança de Deus. Os filhos precisam ser estimulados pelos pais. Os pais precisam elogiar seus filhos. Não irriteis os vossos filhos, diz a palavra de Deus. Isto é importante na formação do caráter de nossos filhos. Que Deus nos ajude, que possamos sermos essa pessoa, que possamos ser equilibrados. Corrigimos com equilíbrio. O elogio, como eu falei, você precisa elogiar os seus filhos. Porque o elogio sincero e a apreciação, eu diria que são ferramentas importantes na formação emocional dos nossos filhos, na formação do caráter dos nossos filhos. Porque os filhos, eles precisam sentir-se amados. Meu pai me ama, eu tenho certeza, né? Eles precisam sentir que estão protegidos. Meu pai é meu herói. Eles precisam ser orientados pelos pais. Correção sem encorajamento é castigo. Não devemos castigar nossos filhos, mas discipliná-los com amor. O encorajamento sem correção, nós podemos dizer que é até bajulação. E essas atitudes, elas estão fora do propósito de Deus. Por fim, meus amados, um pai que faz investimento na família é alguém que cuida da vida espiritual dos filhos. Isso é o mais importante. Cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Não basta ter teto, bom apartamento, uma boa casa, não basta comida abundante, não basta dar roupa e educação e segurança aos nossos filhos. Isso não é suficiente, isso é necessário. Mas o pai, que é pai, ele precisa prioritariamente conduzir seus filhos pelos caminhos do Senhor. Leve seu filho à igreja, à escola dominical, leve ao culto de oração das crianças, ao ciclo de oração das crianças. Faça o culto doméstico com seus filhos. O pai deve ser, meu amado, o pai deve gerar seus filhos, não apenas, vamos dizer assim, biologicamente, não, mas também gerá-los espiritualmente. Isso é muito importante, isso é necessário, isso é gratificante. E nós, como cristãos,
como os evangélicos, precisamos, mais do que nunca, mais do que tudo, fazermos esse investimento na vida dos nossos filhos. Muito bem. Nós precisamos de pais que aspirem não apenas o sucesso profissional dos nossos filhos. Eu quero que ele seja um médico, que ele seja um engenheiro, um grande empresário. Não. Nós precisamos não só investir nessa área, precisamos investir não apenas no êxito estudantil deles, mas busquem prioritariamente a salvação dos seus filhos. Porque daí parte as demais coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não basta ter filhos brilhantes, não. Precisamos ter filhos salvos. Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, não. Precisamos ter filhos consagrados a Deus. Isso é recompensador. E Deus é o Pai que recompensa. Deus é Pai que faz maravilhas em nossas vidas. E não esqueça nunca na sua vida uma coisa. Nossos filhos, eles são mais filhos de Deus do que nossos filhos. Eles devem ser criados para realizar os sonhos de Deus mais do que os nossos sonhos. Eles devem viver para a glória de Deus mais do que para a nossa realização pessoal. Como é gratificante você olhar para a igreja e ver seus filhos diante do altar, de joelho, orando, glorificando a Deus. Isso é gratificante. Invista na vida espiritual dos seus filhos, prioritariamente. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se esquecer jamais. E finalmente, meus amados irmãos, nossos filhos são o nosso maior tesouro. Eles são a herança de Deus. Ficam equivocados os pais que pensam que a melhor coisa que podem fazer pelos filhos é deixá-los uma rica herança financeira. Estão enganados. Estão totalmente enganados. Muitas vezes, as riquezas materiais têm sido motivo de contendas na hora da distribuição da herança. Nosso maior legado, meus amados, para os nossos filhos, é nosso exemplo, como eu falei, a nossa amizade e nossa dedicação a eles, criando-os sempre na disciplina e administração do Senhor. Veja bem, cada criança que nasce é um presente de Deus. É um legado de amor do Senhor confiado a seu cuidado, para ser amado, para ser cuidado com carinho, provido e moldado apropriadamente para o seu desenvolvimento harmonioso. Cada criança que nasce, né? Que Deus abençoe, que Deus encoraje os pais a não perderem de vista os seus valores, os seus princípios e principalmente a sua fé e a sua crença. E que assim vocês possam criar seus filhos com amor, criar seus filhos com respeito e com compreensão. Filhos são a herança do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Estamos chegando ao momento do nosso programa e vamos orar. Pedir para que Deus nos abençoe, nos ajude e nos ensine a ser pais, realmente, pais que ensinam, que investem na vida espiritual dos seus filhos. Vamos orar.
Eterno Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos, papai, te agradecemos por mais a oportunidade daqui estarmos juntos, papai, reunidos em teu nome. Ó Senhor Jesus, para aprendermos a tua palavra, Deus de amor, Deus de bondade, quero te pedir uma bênção especial nesse momento por todos os pais, meu Deus. Que a tua graça possa se manifestar na vida deles, Senhor Jesus, que eles possam assim, papai, entender o valor, ou seja, que tu tens, Senhor, ou seja, que os pais têm e que os filhos têm para seus pais. Ajuda, papai, dá-lhes força, sabedoria e graça, Senhor Jesus, para que possamos criar nossos filhos no temor e no conhecimento de Ti. Pai, eu te peço estas bênçãos e te agradeço, é no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa.